Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Nós estamos ao vivo aqui, direto de Portugal, para a primeira live dessa série, Levante-se do Pó, onde vamos estar falando aqui sobre vários panoramas, né, que essa crise, essa pandemia, né, do coronavírus tem trazido para nós na área econômica. E essa primeira live, nós temos dois convidados muito importantes, né? Um já está aqui conosco, que é o Rafael. Oi, Rafael. Olá. Oi, O Luciano. Rafael Oi, é pessoal. brasileiro. Tudo bem? Oi? Cumprimentando a galera. Isso. O Rafael é brasileiro, está falando direto do Brasil conosco, né? E nós teríamos aqui também hoje conosco o professor doutor o José Paulo Oliveira, mas ele não pôde estar conosco presente porque encontra-se acamado, mas mesmo assim nós vamos agradecer, né? Ele se dispôs a estar conosco, vai estar conosco em outras oportunidades, e vou falar aqui um pouquinho sobre o Rafael, que está aqui conosco, né? O Rafael é economista pela UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, né? E fundador da Expert Investimentos Automatizados. O Rafael atua no mercado financeiro já há vários anos. E o professor doutor José Paulo Oliveira, que vai estar sempre aqui conosco, hoje infelizmente não pôde estar, é economista, presidente do OLAI, Observatório Lusófono de Atividades Econômicas, é um centro de investigação e prestação de serviço da Universidade Lusófona de Lisboa, né? Ele também é consultor econômico e de vários governos, né, como Moçambique, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e é gestor de vários projetos também de financiamento e projetos econômicos, né? É, então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse panorama mesmo aí do coronavírus e tudo mais. Rafael, você pode falar um pouquinho para a gente sobre como que isso tem afetado aí no Brasil a economia, como que está o panorama aí? Bom, boa noite, Luciano. Boa noite, espectadores. Bom, aqui no Brasil a situação está complicada e tende a complicar mais ainda, tá? Mais de 600 mil empresas, microempresas, já fecharam, né? E a estimativa é que mais ainda fechem, mais ainda cheguem ao final. Microempreendedores como um todo, né? E aí, se você for analisar, 600 mil microempresas, né, já simbolizariam aí quantas famílias, né, em situação já complicada, né? E aqui em Portugal, a gente vai estar fazendo esse bate-papo, né? Sempre com esse paralelo, como que está Portugal, porque eu tô cá já há 3 anos, né? Tenho aqui uma empresa também e sou gestora de negócios internacionais da Omni Master Investments, então a gente também vai estar fazendo esse paralelo, como é que está aqui Portugal, como é que está lá no Brasil. Nós vamos dar também as boas-vindas ao pessoal que está chegando aqui. Nós já temos gente aqui de Belém na live, temos aqui também gente de Portugal, do Brasil e de Londrina, né? Muito obrigada pela participação e fica aqui com a gente, vai ser bem legal vocês também estarem colocando questões e a gente vai tentar responder. Mas aqui em Portugal, Rafael, 75% das empresas são pequenas e médias empresas também, e são empresas familiares, é uma característica muito interessante aqui em Portugal, que 75% dessas empresas, que são pequenas e médias empresas, são familiares, e estão realmente com problemas já também bem grave aqui na economia, né? E como que você vê essa situação? Você acha que vai passar logo, que não vai? Como é que está isso aí? Bom, eu estava até refletindo, né? Nesses tempos de pandemia, a gente começa a refletir bastante, porque tem bastante gente em casa,
né, o nosso negócio, o nosso nicho de negócio, ele é basicamente online. Então, assim, o home office para nós, ele não afeta tanto, mas a gente tem visto várias pessoas, inclusive meio próximo nosso, já sentindo bastante esse fechamento, esse isolamento social, né? E assim, quando você pergunta, né, na visão nossa, né, na visão minha, como economista, quais são os impactos, né, qual que é o futuro, o que o futuro reserva para nós enquanto cidadãos, enquanto população economicamente ativa, né, é impossível dizer, é impossível fazer uma previsão, né? Eu estava até pensando, eu não sou a mãe de Ná, porque assim, quando você vive um cenário que você já viveu, vou dar um exemplo. Se você risca um fósforo agora, né, você já sabe qual é o desfecho disso. Você risca um fósforo, você sabe que inicialmente ele produz uma faísca, produz a chama, consome todo o fósforo, né, e após isso vira cinza. Agora, quando você vive um cenário que você nunca vivenciou antes, né, fica difícil você saber o que vem depois, o que vem a seguir, né? O que a gente tem visto hoje, inclusive de infectologistas falando, né, e até economistas famosos também falando, é que o cenário global vai mudar drasticamente, né? O cenário global, como, né, o cenário econômico político global vai mudar como um todo, né? A gente vai passar por uma reinvenção, a gente vai passar por uma experimentação que nunca vivenciamos, né? Por quê? Porque isso nunca aconteceu. Por mais que os infectologistas digam, numa pandemia acontece algo assim, similar a isso. Numa pandemia, a reação é essa. Só que essa pandemia, ela não é uma pandemia só de um vírus, ela está sendo uma pandemia social também, né? E uma pandemia social como essa, a gente nunca viveu. Então, fica difícil Vocês você... estão, fazendo um parênteses aqui, vocês estão em quarentena aí também ou não? Como que Sim, está sim. isso? Aqui está existindo um isolamento social, não é um distanciamento como em algumas partes do mundo você está vendo. Você está vendo aqui um isolamento social total, praticamente total. Ou seja, todos os serviços não essenciais estão fechados, né? E isso é uma coisa que a gente nunca viveu. Eu, com 34 anos, nunca vivi, e tenho certeza que muitos que estão fazendo previsões aí também nunca viveram, por mais que tenham aí seus 50, 60 anos de idade, porque o que está acontecendo agora ainda não houve na história. Aqui em Portugal a gente está também na quarentena, já tem mais de 30 dias, foi decretado o estado de emergência, né? Uhum. E seria para até o dia 17 agora de abril, mas já se fala em prolongar até o final de maio. Parece que aqui em Portugal o pico ainda não aconteceu, uns falam que sim, outros falam que não, mas como você disse mesmo, é muito incerto, né, o que a gente está vivendo. Só que paralelo a isso, está tendo muito realmente esse distanciamento social, está provocando várias outras consequências, né? Por exemplo, aqui você mesmo não pode sair na rua, então está tudo parado. E isso também está gerando medo nas pessoas, né? Muita insegurança. Não sei se aí também está assim, né? Uhum. O que acontece é que antes de ter chegado a pandemia, vendeu-se um medo, né? Foi vendido um medo. E agora a população como um todo ela está amedrontada. E eu falo pela população também porque faço parte dela. Então, assim, você vê nas ruas, nos supermercados, as pessoas evitando mesmo proximidade umas com as outras. Então, assim, isso na economia, como que vai refletir? Vai refletir numa reinvenção geral
de como fazer, de como se fazer as coisas, de como se fazer comércio, né? De como se refazer as relações de troca, porque antigamente sabia-se como era, né? Por mais que existisse um meio físico, um meio online, hoje não, agora não. Está se aproveitando esse momento para quê? Para se repensar tudo, tudo. Né? Toda a forma de comércio, está se repensando também o que é necessário, né? O que é realmente necessário. Então, eu acho que muitos comércios, muitos estilos de compra e venda vão ser extintos para dar lugar a novos mecanismos. E assim, como você falou também aí no começo, a gente não está preparado para esse cenário, não é? Uhum. E, inclusive, nós aqui, a empresa Omni, né, da qual eu sou gestora de negócios, tinha já planeado uma conferência internacional que ia acontecer agora em junho, e essa conferência foi cancelada, como muitos outros eventos, né? E não só da nossa empresa, mas também em todos os segmentos. Fechou-se tudo, cancelou-se tudo, parou-se, o país parou aqui, né? E aí também, eu creio que muita coisa também foi cancelada e adiada e tudo. Enfim, tudo isso vai fazer realmente com que as empresas repensem também a forma de voltar para o mercado, porque vai ser mesmo uma volta ao mercado, né? Isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo online, através dessas ferramentas que a gente tem hoje na internet à nossa disposição, já é uma iniciativa de estar meio que saindo fora da caixa, né? Coloca assim. Uhum. O que Sim, você sim. acha? Eu vejo assim, o ser humano, ele é um ser humano, ele é um ser adaptável, né? Ele é um ser que se adapta muito fácil a novas realidades, a novos contextos, né? Então, assim, o que você está vendo hoje, o que eu penso que vai acontecer daqui para frente, é um certo minimalismo, né? As pessoas vão repensar, porque, assim, a nossa geração, falo a minha geração aí entre 20 a 40 anos, ela não viveu as dificuldades de uma guerra, de uma primeira guerra, de uma segunda guerra mundiais. Então, assim, a gente não sabe o que é a escassez real, né, de suprimentos, de demandas por bens e serviços. Então, assim, quando você vê água, você tem água, principalmente aqui no Brasil, o recurso hídrico é um recurso muito vasto aqui no Brasil, né? Fala-se em racionamento, mas não existe racionamento. Então, assim, a gente não vivenciou uma real dificuldade em se ter as coisas. Então, agora eu penso que o ser humano vai começar a olhar um pouquinho mais pelo que é essencial, né? Pelo que é realmente necessário, e a partir daí vai se reinventar muita coisa. Então, assim, por exemplo, o que é supérfluo, né, num primeiro momento vai deixar de ser consumido e vai deixar de existir. O que demanda de segunda necessidade vai ser postergado. E isso vai fazer as pessoas repensarem: poxa, será que eu preciso disso? Né? E isso se reflete, porque se você não tem uma demanda desses produtos, se você não tem uma demanda desses serviços, é lógico, muitos desses serviços serão extintos. E aí, muita gente vai. Para você ter uma ideia, após essa pandemia, após esse furacão passar, muitos bens essenciais, muitos estabelecimentos essenciais surgirão. Como, por exemplo, muita gente vai abrir mercadinhos, muita gente vai abrir farmácias, muita gente vai abrir o quê? Lugares, estabelecimentos comerciais que eles viram que foram essenciais durante a pandemia. Então, você vai ter Sim. uma explosão de oferta de bens que são consumidos em primeiro grau, e a partir daí você vai ter uma seleção natural daqueles estabelecimentos. Vai ter fusões, vai ter compras, alguns vão deixar de existir, alguns mini mercadinhos, mas assim, a princípio, o ser humano, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar copiar aquilo que ele viu, que num momento de apavoro deu certo. E aí, a partir daí, você vai ter uma seleção, um filtro, né, desses estabelecimentos.
Isso é o que eu vejo a priori. Até uma coisa interessante que você falou, eu vi essa semana um pessoal vendendo, até pela internet mesmo, máscara bordada. Sim, Então, uma artesã, ela já construiu uma máscara toda bordadinha, com coraçõezinhos e pedrinhas e sei lá mais o quê. Então, sim, assim, é isso mesmo, as pessoas se reinventam e tentam fazer daquilo ali um novo tipo de trabalho, né? sim. E deixa eu te perguntar também aqui, você já falou aí dos impactos, né, diretos e indiretos aí que está sendo causado.